Glória a Deus, graças e paz, amados. Bem, sejam bem-vindos nesta noite a adorar o Senhor. Você que está nos vendo aí pelo YouTube, Deus abençoe a sua vida. Gostaria que você se colocasse de pé e abrisse a sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Aleluia. Romanos, capítulo 8, versículo de número 1. Bem, aleluia. Romanos 8, versículo 1, diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Glória a Deus. Fecha a sua Bíblia aí. Glória a Deus. Romanos, Paulo escrevendo esta carta aos Romanos, ele diz algo bem interessante, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo veio e Ele, como um sacrifício vivo, Ele foi o seu próprio Pai, o próprio Deus, deu Ele como sacrifício vivo pela minha vida e pela sua vida. E se você nota aí, nesse primeiro versículo, aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, você vai ver aí que esse Espírito é escrito com letra maiúscula. Por quê? Todas as vezes na Bíblia Sagrada que você vê esse Espírito, ele significa o Espírito de Deus. Então não há mais nenhuma condenação, primeiro, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas como estão se Cristo morreu? Se nós também morremos com Ele na nossa carne. Aleluia! Não é estarão, é estão em Cristo Jesus. Porque quando nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, também precisa haver uma morte, precisa haver aquela morte da nossa carne. Por isso que Paulo escreve aqui, que andam segundo o Espírito de Deus. Andar segundo o Espírito de Deus significa morrer em nós mesmos. Aleluia! E andar agora não segundo mais a minha vontade, não segundo mais a vontade da nossa carne, não segundo mais a vontade do nosso espírito humano, mas segundo a vontade do Espírito de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Curva a sua cabeça, fale com Deus nesta noite. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, no nome de Jesus. Obrigado, Pai amado. Obrigado, ó Pai, por mais este dia, esta noite que o Senhor nos traz aqui. Ó Pai querido, pela sua bondade, pela sua fidelidade. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos trouxe. Obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus, por nos livrar, ó Pai, da vida de pecado que nós vivíamos, Senhor. Ó Pai, a Tua palavra nos diz que agora nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade do Espírito. Pai amado, obrigado, por ter até aqui o Senhor nos ajudou e nos trouxe. Obrigado, meu Pai, pela Tua bondade e fidelidade sobre nós. Nós estamos reunidos aqui para Te adorar, para glorificar, para exaltar o Teu santo e eterno nome, ó Pai. E assim nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém, e graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Levante suas mãos aos céus, dê um aplauso bem forte ao Senhor, aleluia.
Uma só voz, há um só Deus, uma só razão, que todos te conheçam. Uma só voz, há um só Deus, uma só razão, que todos te conheçam. Uma só voz, há um só Deus, uma só razão, que todos te conheçam. Uma só voz, há um só Deus, uma só razão, que todos te conheçam. Abre os portões do céu, derrama vida e bênção. Venha o teu reino, Pai nosso, a ti oramos. Perdão e liberdade, cura e santidade. Venha o teu reino, Pai nosso, a ti oramos. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia. Que a nossa fé e a nossa esperança possam estar somente em Deus. Aleluia. Que a Ele nós podemos esperar. Que só Ele que nos guarda, nos protege. Só Ele que nos ama incondicionalmente. Somente Ele que entregou tudo que tinha por nós. Mesmo nós não sendo merecedores, Ele entregou tudo que tinha. Ele entregou o seu único filho por nós. Aleluia. Que amor é esse? Como esse amor é tão grande, tão maravilhoso. Que nós possamos estar aqui nessa noite, adorando a Ele de todo o coração. Simplesmente por aquilo que Ele é. Aleluia. Que nossa intenção aqui nesse momento seja somente de adorar e exaltar a Ele. Esse Deus grande, Deus poderoso. Esse Deus único. Não há outro igual a Ele. Aleluia. Por tua cruz, a vida e esperança, promessa de cura, de restauração. Por tua graça, somos teu reino, filhos herdeiros, livres em ti. O teu nome é salvação, que nos transforma e nos traz redenção. Nas batalhas, vencedor, tu nos traz a vitória e cantamos. Não há
Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Como é bom estar na presença de Deus. Aleluia. Fala assim: Deus, Tu és bem-vindo aqui. Aleluia. Como é bom estar sentindo a presença dEle. A presença dEle é tudo o que nós precisamos. Em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas lutas, que a presença dEle possa ser o nosso refúgio. Que a presença dEle possa ser a nossa fortaleza, o nosso porto seguro. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção, Deus, sempre face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos ter. Presença do Rei, Tua glória está aqui, Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, Tua presença me curou, fascinado estou. Claro. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós. Nossa fé está no nosso. Levanta as mãos para os céus, declara que se abra o céu
o teu reino vem, nossa festa, que se abram os céus, o teu reino vem, nossa festa, no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança. A tua igreja clama, Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Glorificamos a Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus, pode se assentar. Rapaz, com máscara e tudo aí, eu ouvi louvor. Meu Deus, hein? Aleluia! Deus é bom, né? Aleluia! Neste momento, amados, nós vamos estar devolvendo os nossos dízimos, trazendo até o altar as nossas ofertas, amém? Glória a Deus, amém, igreja? Então pegue aí na sua mão o seu dízimo, a sua oferta, bem? Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, né? Graças a Deus. Deus tem feito a diferença aí na nossa vida, na vida de cada um aqui, né? Trazendo cada dia aí, tem trazido a provisão, né, para os nossos lares, nos abençoando. Tem alguém que está desempregado? Tem alguém desempregado? Depois nós vamos orar aqui, no final do culto. Você vem aqui, depois que nós terminarmos o culto, aí você vem aqui, nós vamos orar pela sua vida, amém? Se você quer trabalhar, né? Tem gente desempregada que quer ficar tranquilo. Aleluia, pegue aí na sua mão seu dízimo, a sua oferta. Querido Deus e eterno Pai, no nome de Jesus nós te louvamos, agradecemos ao Senhor pela tua bondade, pela tua fidelidade em nossa vida. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem sido em nossas vidas, pela provisão cada dia, pelo trabalho que o Senhor nos deu. Ó Pai querido, por não deixar faltar nada em nossa mesa, por nos dar principalmente saúde, ó Pai. Obrigado, Senhor. Eu peço que o Senhor, ó Deus, esteja agora trazendo a tua bênção para a vida de cada dizimista, porque como diz a tua palavra, que o Senhor, e somente o Senhor, tem o poder, ó Pai, de destituir o gafanhoto migrador, o destruidor, ó Pai, aquele que destrói as vidas, e a tua palavra nos diz que somente pelo dízimo. E também, ó Pai, eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada ofertante, porque sabemos que a oferta são sementes que nós plantamos. E assim, ó Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Você pode ficar aí no seu lugar, viu?
Aleluia. Glória a Deus. Bem, abra sua Bíblia comigo. Em Atos dos Apóstolos. Nós estamos fazendo tudo rapidinho, irmãos, porque a gente não pode perder tempo, né? No máximo até 8h30, né? Nós temos que estar encerrando aqui o culto. Bem, Atos capítulo 16, a partir do versículo 16. Glória a Deus. O tema dessa mensagem aqui, de hoje, eu coloquei assim: louvor no lockdown. Louvor no lockdown. Atos 16:16 diz assim: aconteceu que indo eles para o lugar de oração, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Versículo 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia, glória a Deus. Eles pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. E então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aleluia. Que coisa mais maravilhosa, né? Que palavra. Essa palavra, toda a Bíblia, né? Você lê e aí você vê que são coisas tão maravilhosas, são cada história de condenação que de repente, num pequeno momento de tempo, já se transforma em salvação, se transforma em coisas boas. Aleluia. Ó, esse aqui está me filmando? Filma a igreja. Põe para filmar a igreja aqui, ó.
de frente. Já chega essa aqui. Um pastor em 2 câmaras. Já sou feio que é uma beleza. Uma câmara só basta. Vira essa aí para a igreja. Reparta comigo. Amém? Aleluia, amados. Deus me deu essa palavra essa semana sobre louvor em tempos difíceis. E aí eu coloquei esse nome, né? Louvor em lockdown. Por quê? Porque essa palavra nós temos ouvido muito, né? Essa palavra aí, lockdown, que significa fechar tudo, trancar tudo, deixar tudo fechado, né? Porque, olha, irmãos, eu vou ser sincero com vocês, eu pastorei a igreja há 20 anos, já estou indo para 21, me converti há praticamente 26 anos, e se tem alguém difícil de se lidar, é o tal de crente. Que dificuldade. Sabe por quê? Porque por mais que Deus faz na vida do crente, do cristão, a maioria não dá valor. E na primeira oportunidade, chuta Jesus para longe. É sério. Na primeira oportunidade se esquece de Deus. É incrível. Eu disse no começo desse negócio aí, desse pandemônio do inferno. Muitas pessoas falam, não, olha, nós ganhamos uma chance. Tem até um negócio que eu vi no WhatsApp, diz assim, o diabo chegou, foi conversar com Jesus. E aí falou assim para Jesus, fechei suas igrejas. E aí Jesus virou para o diabo e falou assim, fechou não, eu abri uma em cada casa. Mentira. Isso é uma mentira. Isso é mentira. Eu sei do que eu estou falando. Muitas pessoas se esfriaram. Muitas pessoas se esfriaram em Cristo Jesus. Porque o Evangelho é comunhão. Evangelho é ajuntamento. Evangelho é adoração. Não que nós não possamos adorar o Senhor sozinhos, é claro que podemos. Mas o ser humano, ele não foi feito para ficar separado. Não tem jeito. Eu disse, olha, isso aí não vai ser bom não. E tem causado muito mais mal do que bem na vida das pessoas. Tem pessoas que não vão voltar para a igreja. Sabia disso? Tem pessoas que já estão desviadas. Já estão vivendo no mundo. Infelizmente. Infelizmente. Então, é fácil louvar a Deus quando tudo está tranquilo. Facinho, facinho. Mas é a primeira dificuldade que chega, pronto. É fácil ficar casado enquanto está tudo tranquilo. Mas a primeira luta que chega no casamento, eu não amo mais ele, eu não amo mais ela. O amor se acabou, que amor se acabou? Não acabou nada não. É só parar de fazer aquilo que é errado e fazer o que é certo. E o amor volta e as coisas começam a funcionar.
É porque tiram Jesus do centro do casamento. Aí dá errado. Porque duas pessoas vivendo juntos, sem ter o Senhor Jesus no meio, pode esquecer, não há casamento que suporte. Pode ser linda, pode ser lindo, maravilhoso, maravilhosa, inteligente, pode ser o que for. Formoso, formosa, pode ser o que for. Se Jesus não estiver no centro, pode esquecer. Chega um momento que não vai. Não vai. Então louvar a Deus, no momento difícil, no lockdown, quando tudo está fechado, porque é aí verdadeiramente que Ele vai nos conhecer. Você quer saber de uma coisa? Isso que nós estamos passando é uma prova. É Jesus nos provando o nosso coração, para ver aonde o nosso coração está de verdade. Para ver até onde nós amamos Ele de verdade. Então foi Ele que trouxe a praga? Não, quem trouxe a praga foi os chineses lá, que fizeram no laboratório. Isso aí é culpa deles. Porém, Ele sonda o nosso coração, porque o perfeito louvor não vem de instrumento. O perfeito louvor não vem do teclado. O perfeito louvor vem da nossa alma, da nossa vida. Nós somos os instrumentos. O maior instrumento de adoração somos nós. Qual o sacrifício que foi dado por nós? Touro? Carneiro? Não, foi uma vida, um ser humano. Não foi Jesus? Depois ele precisou de algum outro sacrifício? Não, porque ele é o sacrifício perfeito. O perfeito louvor, a Bíblia diz que da boca dos que mamam, que sai o perfeito louvor. Por que ele disse isso? Por conta da inocência. E a inocência, ela só mora onde não há pecado, onde não há intenção de viver em pecado. Pode até errar, pode até pecar, mas não querendo errar. Deus, Ele sabe, Ele conhece o nosso coração. E é fácil para a gente desistir de adorar quando as coisas estão fechadas. Só para a gente entender um pouco o que estava acontecendo ali, Paulo, Silas, e eles estavam numa viagem missionária. Estava Paulo, Silas, Lucas também estava com ele, e Timóteo também. Eles não estavam só os dois, mas os dois judeus de verdade ali, os dois que eram judeus mesmo, era Paulo e Silas. Lucas não era, Lucas era gentil, Timóteo era meio judeu, mas não era judeu. E o que acontece? Eles chegam no lugar, e ali tem algumas mulheres na beira do rio, lavando roupa. Eles vão lá evangelizar aquelas mulheres, e ali uma mulher chamada Lídia entrega a vida para Jesus e tal, e ali eles ficam ali pregando o evangelho naquela cidade. Só que o que acontece? Tinha ali uma moça que era vidente, e ela tinha um espírito de adivinhação. Ela adivinhava. A minha mãe fazia isso, a minha mãe tinha esse espírito de adivinhação. Como é que funcionava isso? Logo quando eu me converti, eu fiquei assim, com Deus meio... Porque a minha mãe, ela ganhou muito dinheiro com esse negócio aí de vidência. Porque ela chegava lá, ela sentava aqui na casa dela,
a outra pessoa sentava de frente na mesa, ela colocava um copo de água aqui no meio, e ela baixava a cabeça, ela olhava para a pessoa e começava a falar do que estava acontecendo na vida da pessoa. E eu, novo convertido, falei assim, mas que inferno é esse? Às vezes eu chegava, ela estava fazendo vidência, aí ela parava, né? Ou ela não marcava a hora que eu estava em casa. E aí eu falei com Deus, mas está errado esse negócio. Como é que ela sabe? Porque a pessoa ficava assim, olhando para ela. Ela falava, olha, você tem um namorado assim, assim, assado, ele é assim, trabalha em lugar assim. E a pessoa, caramba, profeta. E aí, eu falei, Deus, não é possível. E eu fui orar, eu fiquei orando, Deus, me revela, que trem é esse? Que negócio é esse? Como é que ela sabe? Aí Deus um dia falou para mim, eu vou te mostrar. E aí, um dia minha mãe estava lá e ele disse para mim, olha lá. Eu olhei, e ela conversando com a pessoa. Aí ele disse para mim, quem é que está fazendo tudo isso de ruim na vida daquela pessoa? Demônio. Pois é, quando a pessoa senta ali e a sua mãe senta em frente, o demônio que está fazendo aquilo na vida daquela pessoa sai dela e incorpora na sua mãe, e ela revela. Na verdade, quem fala tudo é o demônio, porque é ele quem faz. Eu falei para Deus, mas e aí? Como é que a pessoa, as coisas que estão acontecendo de ruim sai? Porque ele para de fazer isso, mas ele começa a fazer outra coisa. Porque realmente passava um tempo, aí a pessoa voltava com outro tipo de problema. Aí aquele problema, não, aquilo lá, olha, acabou. Mas voltava com outra coisa. Então esse é um espírito de adivinhação. E essa moça, ela tinha alguns donos que faturavam. Porque é caro essas consultas espirituais aí. Você vê aí nos postes pregados aí, né? Traga o seu amor de volta, faço isso, faz aquilo lá, amarração e não sei mais o que. É caro o negócio, né? Não é simplesinho não. E aí, como Paulo e Silas ficou incomodado com aquilo, porque ela ia atrás deles gritando, ordenou que o demônio saísse dela e saiu. E aí aqueles homens ficaram loucos, e agora? Era a nossa fonte de renda. Só que eles não conheciam o evangelho. Foram lá, chamaram esses pretórios, são os guardas, né, os romanos. Olha, esses caras estão apontando a ruaça aqui e tal, os caras não são daqui, são judeus, vem encher a paçoca aqui, e ó, acabou com aquilo que a gente fazia, e tá, né, a gente vê isso hoje, né, o que está acontecendo aí, o levante do capeta aí, porque entrou alguém que está querendo fazer a coisa certa na presidência da república, e está toda essa endemoniação aí, né, desses infernos aí, querendo roubar de qualquer maneira. E o que aconteceu? Pegaram eles, desceram a madeira, de acordo, açoitaram, e depois lançaram ele na prisão. Naquela época, as prisões, ela tinha um pátio externo e um pátio interno. O pátio externo era mais tranquilo. O pátio interno era para os bandidos perigosos. Ficavam lá, é tipo você tá numa prisão aí hoje, e nessa prisão aí tem a solitária, né? Ou a ala que é só de bandido perigoso, né?
E Fernandinho Beiramar, Marcola, né? Quem? Sapão? Sapão morreu, rapaz. Aí o que acontece? E ainda, nessa prisão interior, o que tinha? Uns troncos, aonde o prisioneiro chegava, era amarrado com correntes e ficava ali. Só que a Bíblia diz que eles chegaram, pegaram os dois, ao invés de prender eles assim, levantou as pernas dele e prendeu pelos pés. Então eles ficaram com os pés em cima assim, ó, e com as costas no chão. Será que isso é raiva? Olha a situação. Dessa maneira. Agora, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo estava lá pregando o evangelho, junto com mais alguns irmãos, fazendo a obra de Deus. Aí do nada acontece tudo isso. O cara apanha igual cachorro no mato, cachorro sem dono. Vai para uma prisão, tudo arrebentado, com os pés para cima. Se fosse com um de nós aqui, o que será que a gente faria? Às vezes a gente não tem alguma coisa para comer em casa, já começa a reclamar. Às vezes a gente perde o emprego, já começa a reclamar. Às vezes a gente está andando de carro, fura um pneu, a gente já reclama. Às vezes a gente chega em casa e porque perdeu o sinal da internet, já reclama. Coisas tão pequenas que acontecem com a gente reclama. Poxa vida, Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Por que o Senhor deixou acontecer isso com a minha família? Por que aconteceu? Mas a atitude desses homens aqui mudaram a vida de muitas pessoas. E é sobre isso aí que nós vamos falar. De repente, eles estão lá. O que nós vamos fazer? Vamos orar e louvar o Senhor. E é sobre isso. Primeiro, o louvor move os cárceres. Aleluia. Nós vamos falar só sobre 3 coisas que acontecem quando a gente louva. E quando a gente louva, não estou falando de louvar quando a gente vem cantar, não. Porque se fosse depender de cantar, eu ia morrer seco. Porque para cantar eu sou uma porcaria. Louvor não é música. O verdadeiro louvor, ele estremece, ele arrebenta os cárceres. A Bíblia diz que quando eles começam a orar e cantar louvores a Deus, porque você imagina quando eles estavam todos machucados, irmãos. Eles tinham apanhado, estavam tudo quebrado, amarrado pelos pés. Eles tinham milhões e milhões de razão para falar: poxa, Senhor, aonde o Senhor foi meter a gente? A gente estava fazendo a sua obra e olha aqui o que está acontecendo com a gente. O Senhor não está vendo, não? Mas eles não fizeram isso. A Bíblia diz que eles começaram a louvar, machucado, irmão. Me envergonha. Tem pessoas que para não vir na igreja arruma até dor na unha. Minha unha está doendo hoje, eu não posso ir, tirei uma cutícula. Faz de tudo para arrumar alguma coisa, para não ir adorar a Deus. Arruma dor de cabeça. Ó, minha avó está com dor de cabeça lá na Europa. E eu preciso ficar em casa.
Tem pessoas que dizem que não estão vindo para cá, para a igreja, por causa da pandemia. Tem pessoas acima de 60 anos que eu proibi, verdadeiramente. Infelizmente, eles não podem vir. Tem crianças que não podem vir. O Azaf está louco para vir para a igreja. Mas tem pessoas, olha, eu não vou por causa da pandemia. É arriscado. Mas não para em casa um dia. Um dia você não acha em casa. Ou está no mercado, no açougue, na padaria, na avó, na mãe, na sogra. Fazendo trilhões e trilhões de coisas. Mas a igreja é um perigo. Na igreja mora o Covid. Se eu for para a igreja, eu volto um covidário. Mentira! Hipocrisia. Ah, pastor, eu tenho medo. Se tem medo, então fica em casa. Não sai não. Se tranca aí, fica aí. Porque se você sair e for no mercado, então você não tem medo. Você não tem medo. Paulo e Silas, eles estavam ali e eles, ao invés de ficar reclamando, eles foram adorar a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim: todo aquele que, pois, ouve estas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto com aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. Sopraram os ventos, olha só, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa. O que é que Jesus está dizendo? As tempestades vão vir sim. Não adianta eu ficar dizendo para você aqui, fique tranquilo, serve a Jesus e nada vai acontecer. Mentira. Acontece. Todos nós passamos por tempestade. A diferença é aonde a nossa casa está edificada. É na rocha. Quem é a rocha? É Cristo. Então acabou. É Ele, o meu louvor está nele. É Ele quem me põe de pé. É Ele quem eu louvo. E o louvor, ele arrebenta com os cárceres. No versículo 25, 26, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. A Bíblia diz que os alicerces da prisão, porque prisão, irmão, não é de Deus. Prisão não é edificada na rocha que é Cristo. Quem é edificado na rocha que é Cristo permanece firme. Com tempestade ou sem tempestade. E na verdade esse vírus aí veio para separar, e não é separar você da igreja não, esse vírus aí veio para separar você de você mesmo. Não é para mostrar quem é de Deus ou quem não é, veio para mostrar o que eu sou e o que eu não sou. É isso que eu tenho que enxergar. Ou será que eu sou mesmo? Ou será que eu sou uma enganação? Será que eu sou de Deus mesmo? Ou será que eu sou uma grande fraude? Se eu não estou na condição que Ele me quer, então eu preciso ficar. Não veio para dizer, ó, A é de Cristo, B não é. Não, veio para dizer para cada um de nós, ei, você está sendo, ou ei, você não está sendo. Porque se você adora a Deus só na tranquilidade,
Sei não, né? Sei não. Ô, vou falar a verdade, pode falar o que quiser de mim. E agora está no Facebook, vai ainda mais longe, né? O negócio no YouTube. Mas eu nunca vi uma geração tão frouxa como essa geração que nós estamos vivendo de cristianismo. Um cristianismo tão ralo. Um cristianismo ralo demais. Muito fininho, um caldo fininho. De pessoas mortas, de medo. Muito ralo. Muito ralo. Ah, aquela sopinha d'água com sal, sem legumes, sem nada. Isso. Se o demônio aparece, ai, sai voado, correndo. Ao invés de enfrentar ele, vem cá, ó, cabra. Sai voando. O que é um demônio ali? Um dia a pastora, ligaram para a pastora Raquel, a senhora não sabe de alguém que expulsa demônio, porque a minha cunhada está endemoniada. Ela é líder. Eu falei para a pastora, desliga, não responde. Pelo amor de Deus, não responde. Não responde, porque é brincadeira. O louvor verdadeiro arrebenta os cárceres. Não há cadeias que fique de pé. Não há estrutura que não se arrebente. Eu não estou dizendo para você, irmão, você tem que andar com auréola na cabeça. Não é isso. Mas é viver a cada dia, fazendo aquilo que é certo. Ou não, isso aqui é errado, ou então isso aqui eu não faço. Ou puxa, eu estou fazendo isso não está certo, vou parar, para. É simples assim. Não é nada de extraordinário, de ficar andando sentindo arrepio. Deus me tocou. Não, é algo simples. Vai vivendo a sua vida tranquilamente, fazendo aquilo que é certo, fazendo aquilo que é reto, não mentindo, não enganando, não roubando ninguém, trabalhando certo, com o suor do seu rosto, falando a verdade. O evangelho é muito simples, nós complicamos muito. Porque aí, se você contrair um Covid e morrer, você sabe para onde você vai. Mas não é só Covid que mata, não. Nós estamos arriscados a sair daqui da igreja e acontecer algo e a gente morrer ali. O perfeito louvor, ele arrebenta com os cárceres. O perfeito louvor, ele abre portas e vidas são libertas. Algo interessante, no versículo 26, de repente veio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Olha que coisa interessante, quem que estava louvando lá dentro da cadeia? Quem? Paulo e Silas, não é? Paulo e Silas, os dois estavam louvando. Mas a Bíblia diz que as portas da cadeia inteira se abriu. E mais, as correntes, as algemas que eles estavam, simplesmente se abriram. Então eu entendi de Deus nessa passagem aqui, nesse momento, que quando eu estou
louvando a Deus, quando a minha vida está perfeita diante dEle, eu sou um instrumento de libertação para a vida daqueles que estão ao meu lado. Você é um instrumento de libertação para a vida das pessoas que estão do seu lado. Ou você tem sido um instrumento de prisão, ao invés de ser um instrumento de libertação? Não sei, aí é você. O que você tem feito? Você tem sido um que abençoa ou um que amaldiçoa? Que tipo de instrumento? Paulo e Silas foram instrumentos de bênção. Mulher, seja um instrumento de bênção dentro da sua casa para o seu marido. Marido, seja um instrumento de bênção dentro da sua casa para a sua esposa. Filho, seja um instrumento de bênção para os seus pais. Pais, sejam instrumentos de bênção para os seus filhos. O perfeito louvor, ele abre portas de prisões. Através da minha vida, minha família foi salva. Ele usou a minha vida. E as pessoas que estavam do meu lado entregaram a sua vida a Jesus. O que é que você está fazendo com a sua vida? Que tipo de instrumento você está sendo? De bênção ou de maldição? Aleluia! O seu louvor liberta não somente a sua vida, mas de todos aqueles que estão ao seu redor. Aleluia! As pessoas. Algo engraçado que aconteceu com a gente, comigo e com a pastora Raquel. A gente morava 2 casas para lá dessa casa que a gente mora. E eu lavei um tênis meu e coloquei no muro. De repente, alguém bateu palma. Eu fui lá ver quem era. Era o meu vizinho, um velhinho. Está vivo até hoje. Bravo, pensa num velhinho bravo. Isso faz o que? Uns 14 anos atrás, né? Por aí. Pensa num velhinho bravo. Você faz favor de tirar esse tênis aí que você pôs no meu muro? Eu não quero saber de nada em cima do muro, não. Eu sou meio esquentado, irmão. Aí a primeira reação já me sobe aquele sangue, né? Falei, eu não vou, pelo amor de Deus, é um Senhor. Controle. Espírito de Deus, me ajuda. Aí, ô seu Rubens, não, fica tranquilo, vou tirar já. Podia falar assim para ele, ô, seu velho, o muro aí é metade seu e metade meu, viu? Eu vou deixar o tênis aí, eu vou pôr nessa metade aqui, mas eu vou deixar ele. Mas isso não ia agregar em nada. Eu disse para ele, não, senhor, peraí, vou lá tirar, pode ficar cegado, nunca mais eu vou pôr nada aí. Não pus, tirei o tênis de lá. O pastor falou, nossa. Passou uns dias. Vou lá, seu Rubens, falei, meu Deus, o que foi dessa vez? Já olhei para o muro, né? Será que a pastora pôs alguma coisa? Eu olhei para o muro limpinho. Aí ele, pastor Davi, me chamou de pastor. O senhor pode vir aqui em casa comigo. A esposa dele estava com, como é que chama? Ela estava com câncer, mas ela estava com
convulsão, né? E eu sei que a maioria das vezes é demônio. Fui lá, expulsei o demônio da esposa dele, expulsei o demônio, aí ela ficou tranquila. A partir daquele dia ela começou a dormir tranquila. Todo dia, tardezinha, o seu Rubens ia lá em casa me chamar, porque eu tinha que ir lá na casa dele orar pela esposa dele. Se eu não fosse lá, ela não ficava tranquila. Se tornou meu amigo. Ganhei ele para Jesus sem pregar o evangelho. A esposa dele faleceu um ano e pouco depois. Ele se casou de novo, é membro de uma igreja aqui. E está vivendo a sua vida até hoje, já deve estar com uns 90 anos. Por aí, uns 90 anos. Ganhei ele para Jesus sem dizer uma palavra. Pela minha vida. Aleluia. O louvor abre portas e abençoa. E além de abençoar, liberta vidas. Nesse lockdown aí que nós estamos enfrentando, o que é que está acontecendo na sua vida? O que é que está exalando? 3, para a gente terminar. O louvor traz salvação para você e para a sua casa. Aleluia. Porque quando o carcereiro viu aquela situação, tudo arrebentado, as portas todas abertas, e você imagina como é que devia ser aquelas portas, dessa grossura assim, ó, de madeira de lei, daquelas madeiras mesmo, jogadas para o chão. Qual o pensamento dele? Todos os bandidos escaparam, e eu vou ser condenado à morte, então eu vou me matar. E a Bíblia diz que ele tirou a espada e fez isso, para enfiar nele, para se matar. Mas quando viram gritar, ei, calma, não se precipite, todos nós estamos aqui. O louvor transforma a morte em vida. Aleluia! O louvor transforma a morte em vida. Por isso que a Bíblia diz que eu colocarei na sua boca um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Aonde havia morte, aonde havia destruição, o Senhor, Ele entra e Ele coloca um novo cântico na minha e na sua boca. Aleluia! Aonde era para existir a morte, agora chega a vida, porque Jesus é a vida. E era isso que Paulo tinha para dar. Paulo tinha a vida. Ele estava levando a boa nova ali naquele lugar. Ele ir para a prisão foi um plano de Deus. Sabe, amados, esse momento que estamos passando também é um plano de Deus. Vamos olhar para o Senhor e dizer para Ele: Deus, onde o Senhor quer me usar neste grande plano? O que o Senhor quer da minha vida neste grande plano? Me inclui aí. Usa-me de alguma maneira. E a Bíblia diz que toda a casa daquele homem foi salva. Quando ouviram aquele testemunho maravilhoso, já imaginou? Quando ouviram aquele testemunho, do jeito que aconteceu, meu Deus, então esse é o Deus verdadeiro. Aceitaram a Jesus.
Paulo e Silas precisou somente adorar a Deus. Às vezes a gente quer que as pessoas se convertam porque nós somos inteligentes demais e sabemos muito do Evangelho. Sabemos muito de teologia. E queremos, na verdade, queremos convencer a pessoa a aceitar Jesus. E lançamos mão de toda a nossa teologia para isso. Para esse convencimento. Mas a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo na sua vida que vai convencer você, vai convencer o seu amigo no trabalho, vai convencer a sua mãe dentro da sua casa, vai convencer o seu marido, vai convencer a sua esposa, vai convencer os seus filhos, vai convencer os seus amigos, através do louvor que sai da sua vida. Você está vendo o quanto isso é importante? Então tome cuidado, porque aquilo que Satanás quer fazer é deixar você no lockdown, com a sua boca fechada, ao invés de fazer aquilo que Deus te chamou. Ao invés de você adorar a Ele. Ao invés de você viver para Ele. Aí você fica encarcerado com medo. E as cadeias não se quebram. E as vidas não são libertas. Porque você se acovardou. Minha mãe está internada de novo. Diagnóstico, acho que está um pouco melhor. Mas ela não está com Covid, porque se estivesse com Covid é de pior para pior, né? Vai piorando, piorando e morre. Ela já tem problema de pulmão já faz muitos anos. A minha mãe era macumbeira. Mas através da minha vida, minha mãe se converteu. E eu tive a honra de batizar a minha mãe. Tive essa honra de batizar ela. E eu sei que vai chegar o dia que eu vou ter que fazer o velório dela. Mas eu sei que vai chegar o dia que eu vou me encontrar com ela. Aleluia! E agora eu quero que você olhe para mim. Eu como pastor, se você ligasse para mim no seu telefone, pastor, eu preciso do senhor aqui agora na minha casa. Estou passando por uma situação difícil. E eu dissesse para você, não posso. Porque é arriscado nesse tempo de pandemia. O que você faria? Olha para mim. Você me consideraria como pastor? Fala a verdade. Seja franco. Eu não me consideraria como pastor. Quebra a minha moeda. Eu não serviria nem para mim. Nem para mim. Se for para isso, porque eu como pastor, se eu não creio que eu estou debaixo das asas de Deus e que os planos dele já estão todos delineados, se coloque de pé.
Não estou dizendo para você, igreja, começar a sair para a rua, ir para qualquer lugar e não usa máscara, isso, aquilo. Não, não é nada disso. Tome as devidas precauções. Você vê aqui na igreja, todas as precauções nós tomamos aqui, todas elas. Tudo aquilo que está nos dito para fazer como igreja, nós fizemos e estamos fazendo. Aleluia. Mas que isso não mate o seu ser. Vamos sair desse lockdown, adorar a Deus. Ele precisa de nós nesse tempo. Nós, eu digo, Deus precisa da sua igreja. Porque se a igreja de Cristo está no medo, você imagina os outros. As pessoas precisam de nós. E é nessa hora que nós temos que agir. Essa é a hora da igreja. É hora da igreja pregar. É hora da igreja fazer. É hora da igreja ajudar a levantar as pessoas. Feche seus olhos, querido Deus e eterno Pai. No nome de Jesus nós te louvamos, Senhor. Deus, obrigado porque neste tempo o Senhor tem levantado a tua igreja na face desta terra, para continuar, ó Deus, a louvar o teu santo nome. Pai amado, o Senhor sabe quem nós somos, o Senhor nos sonda, nos conhece. O Senhor sabe, ó Pai, de tudo. Conhece a nossa vida, sabe o quanto nós te amamos. Olha para nós, e como Davi disse naquele dia, nós dizemos também: vê se há em nós algum caminho mau, e se há, arranca da nossa vida, tira da nossa vida. Oh Espírito de Deus, e que nós possamos louvar ao Senhor, neste tempo de dificuldade, que estamos vivendo, Senhor. Levanta homens e mulheres de verdade, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado no nome de Jesus. Senhor, eu abençoo a tua igreja aqui nessa noite, cada um que aqui está, ó Deus, que o Senhor use a vida deles, para que eles sejam a diferença onde eles forem. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Amados, terça-feira nós não vamos ter culto, né? Nós vamos ter culto na quinta, no domingo, e já está quase preenchido o culto para domingo de manhã. Nós vamos fazer, ao invés de terça, nós vamos estar fazendo 2 cultos ao domingo. No domingo de manhã está preenchido, já está praticamente preenchido, porque nós temos visto uma dificuldade maior, né, das pessoas de semana, né? Então no domingo de manhã, muitas pessoas podem vir no domingo de manhã, que não podem vir na terça-feira. Aí então está muito difícil. Então nós vamos estar fazendo isso. De terça-feira nós não vamos mais fazer. Uma outra coisa que eu estou pensando, e depois nós vamos ver se vai trazer isso para a igreja, é a questão assim de abrir o culto, né? Por exemplo, na terça-feira a gente abre para a pessoa se inscrever até na quinta. E aqueles primeiros que se inscreverem participam do culto, e assim também no domingo, para não ficar guardando cadeira cativa para ninguém, porque tem alguns que são, não vou dizer a palavra que deveria, né, mas são covardes, que marcam e não falam nada e depois não vêm, e tiram lugar de pessoas que queriam estar aqui e não puderam estar. Então eu acho isso uma tremenda falta de consideração, né, com as pessoas que poderiam estar aqui.
Algumas pessoas deram o seu parecer que não poderiam estar, nós já passamos para outras pessoas, né? Mas algumas pessoas não disseram nada e simplesmente, 3 ou 4 pessoas, mas simplesmente não vieram. E aí deixam, né, aquelas pessoas que poderiam estar aqui, poderiam estar participando do culto, poderiam estar participando do louvor, né? Momento tão maravilhoso que a gente participou aqui do louvor, meu Deus do céu, coisa maravilhosa. Então nós estou pensando em fazer isso. Aí na terça a gente abre o culto de quinta e depois na sexta já abre para o domingo de manhã e se encher já abre para o domingo à noite. E quem entra na primeira, e se tiver pessoa que vinha em 3 cultos? Veio porque quis vir, né? Pelo menos não fica aqueles que, eu vou, minha cadeira está cativa lá, guardadinha numa boa, e aí, né, dá preferência para quem quer realmente estar, né? Quem quer estar, vai estar, não vem por obrigação, porque se vier para a igreja por obrigação, pelo amor de Deus, fique em casa, né? Não é só na igreja que não, qualquer igreja que vier por obrigação, né? Então fica difícil. Mas aí nós vamos estar passando isso aí mais para frente. Você, discípulo, cobre do seu líder, porque nós passamos tudo que vai acontecer da igreja, nós passamos para a liderança, e a liderança passa então nos grupos de WhatsApp. Se você não tem recebido nada, cobre do seu líder, cobre da sua líder. Olha, eu quero receber o que o pastor passa, as coisas da igreja eu quero estar recebendo, e eu não recebi nada. Então cobre do seu líder, cobre da sua líder. Essa semana mesmo é para você receber alguma coisa, tá certo? Então você cobra eles aí, tá? Vamos orar, agradecer ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, querido Deus e eterno Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que nós passamos aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por falar comigo. Pai, que eu seja o louvor que agrada ao Seu coração. Que esta igreja seja o louvor que agrada ao Seu coração. E que nós, ao abrir a nossa boca, verdadeiramente venha acontecer um terremoto. E que neste terremoto, cadeias sejam quebradas. Que neste terremoto, Senhor, vidas sejam libertas. Que neste terremoto, ó Pai, vidas sejam salvas. Pai amado, que a nossa vida seja um louvor diante do Senhor. Leva-nos de volta para o nosso lar, ó Deus, diante da Tua presença, diante da Tua bondade. Guarda-nos, Senhor, durante esta semana, nos dê graça, para que o Teu nome seja glorificado, no nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos aos céus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós. E todos digam, está encerrado em